Vamos começar a nossa nova série sobre Apocalipse. Então eu quero convidar você agora para que você possa abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo de número 1. Apocalipse capítulo de número 1. Se prepare porque nós vamos estudar todo o livro de Apocalipse. Eu não sei se nós vamos conseguir terminar até o final do ano, mas não importa, o importante é que a gente termine e aprenda tudo o que está lá. E eu acredito que essa vai ser uma jornada transformadora para a sua vida. Então não falte, convide mais alguém para estar aqui. Eu sei que às vezes manter uma rotina de sair do trabalho, né, Rodrigo? E participar é desafiador, mas eu acredito que Jesus tem uma recompensa para você que está andando a milha extra. Amém? Apocalipse capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Se você não trouxe a sua Bíblia ou não tem ela no seu dispositivo eletrônico, você pode acompanhar a leitura com a gente aqui no telão. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmãos, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas,
Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você pode dizer amém? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e agora nós te pedimos graça, para que diante de tamanha revelação, nós possamos ser o máximo eficazes possível, para que possamos partilhar a tua palavra de uma maneira que ela não seja apenas a transferência de um conhecimento, mas que ela seja a transferência da sua vida em nós, e que nós possamos sair daqui hoje muito mais apaixonados pela tua glória, e com a nossa alma muito mais estável no Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Olhe para cá, por favor, me dê a sua atenção. O título da palavra que eu trago para vocês hoje, como o primeiro capítulo dessa série, é Veja o Cristo que venceu. Fale bem alto comigo, diga: veja o Cristo que venceu. Agora fale assim para quem está perto de você, diga assim: você precisa ter uma visão do Cristo que venceu. Quando nós falamos sobre Apocalipse, é natural que a primeira coisa que vem à nossa mente é fim dos tempos. A gente imagina que Apocalipse é o livro que vai nos dar tudo aquilo que precisamos para matar a nossa curiosidade sobre como serão os últimos dias, o que vai acontecer antes da volta de Jesus. E aí a gente nutre uma visão a respeito de Apocalipse baseado apenas nessa cena catastrófica que nós recebemos como pintura do que é o fim dos tempos. Então, normalmente até a gente usa a expressão assim: meu Deus, a minha vida está um apocalipse, né? Meu Deus do céu, isso aqui é um apocalipse. Por quê? Porque essa é uma visão, eu não diria equivocada, mas eu diria reducionista do texto de Apocalipse. Porque é verdade, sim, que existe uma parte de Apocalipse que registra eventos catastróficos, sobretudo, nós vamos chegar nisso bem adiante, o derramamento das taças ou dos cálices da ira de Deus contra a besta e contra os seus seguidores. Então, a gente tem que entender que isso é uma parte do livro, mas não é o livro inteiro. O Apocalipse não é um livro sobre tragédias globais, meramente. O Apocalipse é, antes de tudo, e eu gostaria de colocar isso aqui na epígrafe dessa mensagem de hoje, o Apocalipse é uma revelação. Tanto é que, em inglês, a Bíblia não registra esse nome Apocalipse, ela registra o livro da revelação. Por quê? Porque é assim que o livro começa. João, que é o autor de Apocalipse, e esse João que é o autor de Apocalipse, é o mesmo autor do Evangelho de João, o discípulo amado, o autor da primeira, da segunda e da terceira carta de João. Ele começa o seu livro com as seguintes palavras: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo
quanto a tudo que viu. Então esse livro, ele se trata de uma revelação de Jesus Cristo. Agora, pastor, que Cristo nós conhecemos em Apocalipse? E é aqui que nós precisamos construir o raciocínio que vai ditar todo o nosso estudo sobre Apocalipse. Por quê? Porque quando nós vemos a revelação de Jesus ao longo do Novo Testamento, nós vemos a revelação de algumas faces de Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que Isaías profetiza no capítulo 53 do seu livro, Isaías fala a respeito do Cristo como o servo sofredor. A mensagem que Isaías apresenta é desse Cristo que, por estar apaixonado pela sua criação, aceita morrer por ela. Então ali ele apresenta esse que foi subindo como um renovo, que não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza nele havia para que nós o desejássemos, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e os nossos pecados ele levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então Isaías ele está vislumbrando Jesus na sua face redentora, sofredora. Essa visão de Jesus, ela acontece na história, quando? Nos evangelhos. Então os evangelistas, quando nos apresentam a narrativa que começa na quinta-feira da última Santa Ceia, escorre pela sexta-feira da paixão, vai pelo sábado que nós chamamos o sábado de aleluia, e desemboca no domingo da ressurreição, os evangelistas nos apresentam esse Cristo que, profetizado por Isaías, deu a sua vida como o cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse Cristo desfigurado, é esse Cristo que morreu pelos meus e pelos seus pecados. Normalmente, nós paramos nessa revelação. A gente, mês a mês, na Santa Ceia, fazemos menção dessa revelação. E não é errado, nós fazemos menção dessa revelação até por uma ordenança apostólica. Todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem o cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Então nós precisamos ter uma visão do Cristo crucificado, para que nós saibamos o preço da nossa redenção, para que nós saibamos quanto custou o nosso acesso ao Pai. Se a gente não tem uma visão clara do Cristo na cruz, do Cristo que está levando o nosso pecado sobre si, nós não conseguimos valorizar isso. Porém, nós não podemos ter uma visão apenas do Cristo morto. Nós precisamos ter uma visão do Cristo glorificado. Por quê? Porque a história, ela não acaba na dor. A história não acaba no sofrimento. A história não acaba na sexta-feira. A história tem um último capítulo. E qual é o último capítulo? É o capítulo no qual a vitória de Cristo, que começa a raiar naquele domingo de manhã, quando aquelas mulheres vão ao sepulcro, a pedra está removida, e os anjos dizem para elas: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aqui raia a vitória de Cristo, mas ela não termina aqui, ela vai crescendo, 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 até que no último ato desse drama teológico,
aquele Cristo que ressuscitou em Jerusalém, naquele domingo de Páscoa, ele não é só um morto que ressurgiu, ele se torna o governante supremo de toda a criação. Ele se torna aquele de quem todos precisam temer. Ele se torna aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele se torna aquele Deus de paz, que em breve esmagará a cabeça do diabo debaixo dos pés da igreja. Ele se torna aquele que diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele se torna o Cristo glorificado, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então o Apocalipse é a revelação da retomada da glória que Deus deixou para nos atender. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele fala a respeito do esvaziamento de Jesus para nos redimir. É um texto lindo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo, assumindo a forma de homem, como homem se tornou servo, e como servo, um servo fiel até a morte, morte de cruz, o mais baixo de todos. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pega essa visão comigo. Cruz, ressurreição. Domingo de manhã, todo mundo aterrorizado. Jesus estava morto, agora ressuscitou. A notícia sai, primeiro sai pelas mulheres, depois vai Pedro e os outros, e a notícia começa a correr. Tomé não acredita, Jesus aparece no meio da casa. Jesus reúne pessoas que caminham com ele. Vem Jesus cerca de 500 pessoas. 40 dias depois, o que acontece? Eu acredito que você lê muito a Bíblia, você sabe o que acontece. Eles estão no monte, Jesus começa a subir, e uma nuvem o envolve. Os anjos olham, dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu, aquele que vocês viram? Assim como vocês viram subir, ele também descerá. Os discípulos descem, vão orar. Atos 2, o Espírito Santo desce e começa uma jornada da igreja. Eu quero que você grave o que eu vou dizer para você. Regada pela presença do Espírito Santo, mas com uma cortina fechada para saber como que Jesus está. Ninguém mais viu Jesus. O João, que botava a cabeça no peito dele, viu Jesus de novo? Os discípulos vão entrando no modo missão, tendo o Espírito Santo, mas nunca mais tendo uma visão de Cristo. Eu entendo que eles estavam empoderados pelo Espírito, mas eu também penso que aqueles que haviam caminhado 3 anos e meio com Jesus, não tinham mais aquela figura de segurança. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para você? Por mais que eles tivessem o testemunho do Espírito, por mais que eles tivessem o próprio Espírito, mas eles não tinham mais o Cristo em carne. E isso faz a diferença. Sim ou não? Só que aquilo que era um avivamento estrondoso, gente se convertendo, a sombra de Pedro curando, coisas extraordinárias acontecendo, 30 anos depois, se torna um dos maiores
períodos de tribulação e de perseguição da igreja. Aquela fé que era pujante, vibrante, que estava alcançando as massas, que todo mundo estava caindo na graça, estava tudo acontecendo, agora ela entra num período que ela começa a ser provada pelo fogo. Domiciano, o imperador, se levanta e estabelece o culto a ele mesmo. E diz assim, ó, quem não cultuar ao imperador vai morrer ou vai ser exilado. E a igreja começa a sofrer. A igreja começa a ter perdas. Paulo, por exemplo, o grande apóstolo da igreja, já tinha sido morto. Pedro, o avivalista de Jerusalém, já tinha sido morto. Os apóstolos haviam todos sido martirizados. Então a vida de fé daquelas pessoas não era mais aquela experiência do domingo de manhã. Ele vive, pedra removida. Também não era mais a experiência do Pentecostes. Também não era mais a experiência do crescimento acelerado. Aquela igreja estava olhando para trás e estava recebendo como esperança da ressurreição os seus mortos. Você imagina, né? É gostoso ver essa igreja cheia numa quarta-feira, é ou não é? Dá um sentimento bom, dá ou não dá? Você imagina a notícia começa a chegar. E o pastor Jefferson, mataram ontem. O pastor Rude está preso, estão falando que vão matar amanhã. O pastor Emanuel foi torturado. E a Camila já mataram também. A Helena está correndo para a casa da Juliana e dizendo, tia, tem comida aí, porque levaram o papai e a mamãe, só não me levaram porque eu me escondi. Mudou o naipe. Não é cura, não é avanço, não é glamour, não é expansão. Entrou uma época que o preço da cruz começou a ser requerido. E eles não têm mais Jesus presente para dizer assim, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Eles têm o Espírito Santo dentro. Eles estão recebendo cartas, gente, olha só, coloca aí na tela para mim, Hebreus 12:12. Olha o peso dessa expressão apostólica, Hebreus 12:12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que, se não extravie o que é manco, antes sejam curados. Os apóstolos, os mais maduros, estão falando para a igreja, dizendo assim, pastor Jefferson, vocês não podem desviar, a pressão está grande, vocês têm que se levantar, vocês não podem, por quê? Porque tem gente que se vocês se desviarem, eles vão se desviar. Eu quero fazer um parênteses aqui. Apocalipse é um texto bíblico que ensina para a gente nas entrelinhas que a igreja não é uma organização que viverá para sempre a plenos pulmões. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Que nós precisamos estar prontos para viver dias incríveis de curas, de avivamento, de avanço, de envio. Glória a Deus por esses dias. Você pode dizer aleluia por esses dias? Eu quero esses dias na minha vida. Mas a mesma fé com a qual eu curo o enfermo, a mesma fé com a qual eu expulso o demônio, é a mesma fé que eu vou precisar permanecer no dia que a igreja for provada. E a igreja, já foi provada no passado em muitas circunstâncias.
E ela será provada no futuro também em muitas circunstâncias. Então eu não sei se eu te decepciono ensinando a Bíblia para você, eu acho que não, porque você ama a palavra de Deus, amém? Mas isso aqui não é um clube de bem-estar. Isso aqui não é o Rotary, que você vem aqui para fazer boa ação. Isso aqui não é a legião da boa vontade, que você está aqui para entregar só cesta básica. Nós somos a noiva de Jesus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos discípulos de Jesus, e se é verdade que com Ele sofremos, é verdade também que com Ele nós reinaremos. Nós não romantizamos a perseguição, nós não romantizamos o sofrimento, nós não vamos viver sem militar, para que a igreja tenha os seus espaços, a sua voz, o seu lugar. Nós não romantizamos isso, pelo contrário, nós atendemos a recomendação apostólica de orar, para que nós possamos viver em paz, e não ser de maneira nenhuma molestados, para que o evangelho possa prosperar. Porém, se formos perseguidos, se formos dissuadidos, se formos de alguma maneira parados, nossa fé não pode retroceder. Essa é a mensagem de Apocalipse. Hoje eu estava na academia, de manhã, e junto com um membro aqui da igreja, estava treinando comigo. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, se um dia as igrejas fecharem? Eu falei: se não. Vai chegar esse dia. O CNPJ talvez não possa estar aberto. Foi o que eu disse para ele. Mas o corpo de Cristo não pode ser morto. Não pode ser parado. Você compreende o que eu estou dizendo? Você compreende que agora, em diversos lugares do mundo, as pessoas não podem pregar com a liberdade que eu estou pregando aqui? Você entende que para muitos, se você chegar e falar assim para ele, vai vir uma perseguição sobre a terra, ele vai falar assim: que página que você está? Eu estou sendo perseguido faz 10 anos já. Só se for chegar para você, porque para mim já chegou há muito tempo. Existe um capítulo, Doxa Global Church, escute o que eu vou dizer para vocês. E eu louvo a Deus que eu posso pregar hoje como um pregador fiel às Escrituras. Existe um capítulo da vida de Jesus no qual Ele sofreu. E Ele mesmo disse: se perseguiram o Mestre, muito mais perseguirão a vocês. Se você professa uma fé que não incomoda, que não tira ninguém da zona de conforto, e que essa presente era, os valores distorcidos da humanidade de agora te aplaudem, eu sinto te informar, você não professa a fé de Jesus. Porque o pecado jamais vai aplaudir a santidade, o inferno jamais vai aplaudir o céu, o diabo jamais vai aplaudir Deus, os demônios jamais vão aplaudir os anjos, e a mentira jamais vai bater palma para a verdade. Se a sua fé pacifica a ponto de ninguém olhar para você e falar assim: eu não concordo com isso. Você precisa pensar sobre a sua fé. A gente entrou numa época que a gente não quer mais embate, sabe por quê? Porque a gente não quer mais a verdade, a gente quer ficar bem com as pessoas.
Se é evangelho o que você vive, anota a placa desse caminhão, dessa Scania que vai passar por você. Ele vai produzir em você algum tipo de sofrimento. O evangelho produz em você sofrimento. Por quê? Porque o primeiro item que você recebe quando você aceita a mensagem de Jesus é uma cruz. E carregá-la não é confortável. A glória a Deus. Existe um capítulo que tem dor. E aí eu te pergunto, para onde que a gente olha quando a nossa estabilidade é abalada? Qual é a âncora da nossa alma quando o nosso navio não consegue ancorar em lugar nenhum mais? O que estabiliza um coração que foi desestabilizado? O que estabiliza? Uma visão do Cristo glorificado. Isso estabiliza. Uma ida para a última página do livro. Isso estabiliza. Os historiadores dizem que João havia sido jogado. Não é a Bíblia que diz isso, são os historiadores. Que João havia sido jogado em um tacho de óleo fervendo. E que por um milagre ele não havia morrido. Então preste atenção. Quando João está vendo o Apocalipse, ele não estava bonitinho igual eu estou aqui. Cheirosinho, com perfume árabe que eu comprei ali no Paraguai, de $20. Ele não estava assim. Quando João vê o Apocalipse, o Cristo glorificado, ele não estava em casa, no seu escritório. Ele estava talvez vivendo o pior momento da sua história. Você dá conta de fazer uma coisa junto comigo? Bate assim no peito e diz assim, ó, o pior momento da minha história é o melhor momento para eu ter uma visão da glória. O pior momento da minha história é o melhor momento para eu ter uma visão da glória. Ele está em Pátimos. Sabe o que tinha em Pátimos? Nada. Pedras. Ele está longe de tudo e de todos, exilado. Na terra, caos. Na terra, crise. Na terra, morte. Na terra, sangue. Na terra, perda. E aí ele diz assim, eu estava na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Senhor, e eu me achei em espírito. Eu me achei em espírito. Sabe o que aconteceu? O Espírito tomou João. Eu venho hoje declarar uma coisa sobre a sua vida. Vai ter capítulos na sua vida de dor, vai ter capítulos na sua vida de tragédia, vai ter capítulos na tua vida de perda, vai ter capítulos na tua vida, pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não estou, amigo, eu estou te preparando. Vai ter dias na sua vida, se não chegou ainda, quem já passou faz assim, ó, nessa hora, ó. Sabe por quê? Porque sabe que o dia mau existe. Quem está falando não sou eu. Efésios capítulo 6, versículo 10. Está lá. Vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que quando o dia mau chegar, vocês permaneçam inabaláveis. Tem dia mau na vida, tem Pátimos na vida, tem pedras na vida, mas também tem o Espírito Santo na sua vida, também tem uma nova visão de Deus na sua vida, tem. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei. Quem quer ouvir um testemunho inédito? É difícil um pastor de igreja local contar um testemunho inédito. Vocês lembram que eu conto que a Susan estava quase morrendo lá quando a Júlia nasceu? Quem lembra dessa história? Olha, me dá vontade, eu estou ficando muito cheio do Espírito, acho que eu vou dar um giro aqui, peraí. É muita glória, irmão, que está me enchendo aqui agora. A gente tinha ido para o vale da sombra da morte. Eu estou deitado do lado da Susan, ela com... Tem algum doutor aqui hoje ou não?
Os doutores estão tudo descansando, que eles vão tudo sábado na Lucas. Ela estava com um negócio chamado VNI. Ventilação não invasiva. Para você entender, sabe o que é isso? É o último estágio antes do tubo, não é, Paty? É a última tentativa, é tipo assim, dizendo assim, ó, se não resolver, vai pro tubo. E a Susan estava lá, parecendo uma mergulhadora, com aquele negócio na cara. E eu deitado do lado. A Júlia, dias de nascida. De repente vem uma faxineira limpar o quarto. Irmão, ela foi para o banheiro. E eu estava ouvindo aquela música do David Keelan, que é uma versão. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer. Eu estava ouvindo aquela música. De repente, a faxineira sai do banheiro, com o rodo na mão, vem na nossa direção, marchando e falando em línguas. Rabadagassobenai, e vem, meu irmão. A Susan com o negócio na cara, eu sentei. Ela olhou para a Susan e disse assim, mulher, tu vai te levantar dessa cama. Porque junto com esse varão, vocês vão pisar em muitas nações dessa terra. Sou eu, teu Senhor, que falo contigo. E começou, meu irmão. E a glória de Deus invadiu o quarto. Jamerson, eu como bom pentecostal já, quase que eu peguei na mão da irmã e começamos assim, ó. Quase, foi quase, porque tem aquele mistério que você pega na mão e começa. Cara, quase que eu fui para esse lugar. Divisa de fogo. Meu irmão, eu entrei no manto com a mulher. E a mulher no raio, cara, todo o medo, toda a dúvida que estava no meu coração foi dissipado. Eu disse, não é possível que no momento da minha tragédia, que a minha mulher está um passo do tubo, venha uma mulher de Deus limpar o banheiro. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não, o pentecostal que vive em mim precisa fazer um negócio aqui. Deus conhece o seu endereço, Deus conhece o número do quarto, Deus conhece tudo, meu irmão. Não precisa se preocupar. No dia que tu estiver em Pátimos, abre a janela do quarto e diz, Deus, eu estou esperando a tua glória aqui dentro, eu quero ver a tua glória se manifestar aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você pensa que acabou? Eu desço na portaria, um pastor amigo meu lá de Cuiabá, pastor Vladimir Paulo. Um dos homens que eu mais... Rapaz, o Vladimir é o único homem perto de mim que eu vi jejuar 40 dias só na água. O Vladimir é o único homem que eu vi. Eu já vi muito milagre que não era milagre, muita coisa. Eu já vi o Vladimir arrancar uma muleta da mão de um homem e o homem sair andando. Perna crescer. Eu estou lá embaixo, toco o meu celular, Cuiabá. Falei, meu Deus, quem está me ligando de Cuiabá? Quando eu atendi, o Vladimir tem uma voz grossa. Oi, varão. Eu falei, e aí, mano? Ele falou, me foi notificada as circunstâncias deploráveis que está a sua esposa. Mas Deus me deu uma palavra para você. Minha perna começou a tremer, eu pensei, o que Deus vai usar? Porque esse homem só aparecia na minha vida nas grandes transições. Ele disse assim, Deus me disse que essa doença não é para a morte. Este é um batismo de fogo no teu ministério. E Ele me mostra você subindo um degrau. Você sairá com a tua esposa desse lugar. E vocês entrarão em um novo nível de ministério. Eu falei, meu Deus, o Senhor é muito violento mesmo, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus continua nos enxergando na nossa Pátimos. E sabe, amigos, quem foi para Pátimos? O discípulo amado. Para você que está dizendo assim, tem dor na minha vida, será que Deus me ama? O Espírito de Deus diz para você, Ele levou Jesus ao deserto.
Ele levou o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, que punha a cabeça no peito de Jesus, levou ele para Pátimos. Sabe qual é a grande mensagem de Jesus para você, nesse caos que você está vivendo? Jesus voltou do deserto, cheio do Espírito Santo. João voltou da ilha de Pátimos, com um rolo debaixo dos braços, indo de igreja em igreja, e dizendo: esta é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Na tua ilha de Pátimos, tem uma revelação gloriosa de Deus para a tua vida. A gente quer voltar com coisas grandes de Deus, mas não quer ir ao deserto. A gente quer ter uma visão do Cristo glorificado, mas não quer ir para Pátimos. Não, Doxa. Antes de Jesus dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele teve que dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo a glória de Deus aqui, dentro de mim. Só uma visão do Cristo glorificado. Eu começo a deixar algumas coisas para você aqui, mas eu quero reprovar sua pretensão de imunidade. Pare de pensar que porque você é amado de Deus não vai ter deserto, não vai ter Pátimos, não vai ter lutas. Vai ter. Até porque aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. E você precisa aprender a dormir enquanto a tempestade está batendo nas suas costas. Vai ter. Quem aqui quer matar o Golias? Levanta a mão para eu ver. Ah, ninguém mais quer, né? Já sabe o caminho do Golias, como que funciona, né? Esse é o nosso problema. A gente acha que o maior desafio é matar o Golias. Não. O maior desafio é matar o pecado, irmão. Porque Davi matou um leão, um urso, um Golias, mas não matou o adultério. E ele precisou deixar o palácio, ir para onde? Para o deserto. Ir para Moabe. Para um dia voltar. Que visão de Cristo nós precisamos ter? Primeiro, nós precisamos olhar para Cristo vendo os seus atributos. Eu confesso que ler isso aqui, para mim, é ter um grande temor, porque olha essa descrição. João ouviu uma voz atrás dele. E ele disse assim: pastor Anderson, eu me virei para ver quem falava comigo. Você já foi chamado por alguém assim? Anderson, Flávio, você vira? Eu me virei para ver quem falava comigo. E quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. Olha só. Eu quero que você imagine uma visão uma dimensão espacial, porque João, ele não está vendo. Sabe, você já colocou um óculos de realidade virtual, que você está num lugar, você coloca o óculos, você vê outra coisa? É isso que está acontecendo com o João. Ele está vendo um cenário que não é o que ele está. Até porque no cenário que ele está, as rochas são feias,
Mas no cenário onde o Espírito levou ele, as pedras são lindas. Tem que deixar um negocinho aqui para você, né? Tudo depende do ponto de vista. Se você olha com a carne, é feio, mas se você olha pelo Espírito, é ouro, prata, pedras preciosas. Você tem que ter a visão de Jesus. Ele vê 7 castiçais de ouro. Olha para mim. O que são esses 7 castiçais de ouro que João vê? Ele mesmo explica no final do capítulo. São as 7 igrejas. As 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, atual Turquia. Agora fale assim comigo, por que 7, pastor? Porque 7 na Bíblia é um número pleno. Então aquilo que João está vendo, 7 castiçais de ouro, é uma representação da plenitude da igreja. Tem uma coisa que você vai ouvir aqui agora, que se você não der um glória a Deus, você é um desviado. Eu te prometo que você está desviado se você não der glória a Deus nisso. Antes de ver Jesus, João vê a igreja. Pegou? Não pegou? Não tem como ter uma visão de Jesus, se antes você não tiver uma visão da igreja. Não tem essa história de eu sou de Jesus, mas não estou na igreja. Eu creio em Deus, mas não amo a igreja. Eu me relaciono com Jesus, mas eu não gosto da igreja. Não tem como gostar da cabeça e não gostar do corpo, a menos que você seja um psicopata. Você fatia as coisas e fica só com a cabeça em cima do armário. Louco. Antes de ver Jesus, João viu a igreja. Por quê? Porque Jesus se manifesta no meio da igreja. Bate quem está perto de você e diga assim, ainda bem que você veio na igreja hoje. Ainda bem que você não ficou em casa. Por isso você não pode ficar em casa, irmão. Por isso você tem que ir para a mesa. Por isso que você tem que ir para o culto dos jovens. Por isso que você tem que se relacionar. Porque você não vai ver Jesus rolando o feed. Você não vai ver Jesus, não vai. O máximo que o Espírito Santo pode é falar uma coisa para você, mas uma visão da glória, você vai ter junto com a igreja. Alguém pondo a mão na sua cabeça, você confessando um pecado, alguém te discipulando, você chorando com alguém. Não existe. Não existe. Tem que estar dentro de uma igreja. Não precisa ser essa, se você não gosta de nós. Eu acho difícil não gostar de nós, mas não precisa ser nós. Mas tem que ser alguma. Amém? Deixa dessa história. Você não vai ver Jesus nunca. Porque antes de ver Jesus, João viu a igreja. E aí ele vê, e olha só, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, no centro da igreja, um semelhante ao Filho do Homem. Por que semelhante ao Filho do Homem? Porque Filho do Homem é um título pelo qual o próprio Jesus se auto-chamou, se auto-nomeou. Quando você vê, por exemplo, Mateus capítulo 24, Jesus falando a respeito da sua segunda vinda, ele cita, e o Filho do Homem virá nos céus. Então, o Filho do Homem é um título que o próprio Jesus se autonomeava. E João conhecia o Filho do Homem, sim ou não? Sim ou não, gente? Conhecia tão intimamente de colocar a cabeça no peito. Só que é o seguinte, ele não disse assim, eu me virei e eu vi o Filho do Homem. Ele disse, eu vi um semelhante. Por quê? Porque o Cristo glorificado não é igual ao Cristo encarnado. Tem algo diferente. E sabe o que é diferente? O Cristo que João abraçou, beijou, comeu junto, viveu junto,
era o Cristo que havia se despido da sua glória. Só que agora, esse Cristo que João está vendo, é o Cristo que se vestiu novamente da sua glória. Já aconteceu aquele lindo salmo de número 27. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí, ó, Jesus entrando. Quem é esse Rei da Glória? Gritam os outros anjos. O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Jesus já entrou. Jesus já está novamente assentado à destra de Deus. Ele já tem a sua glória de volta. E Ele tem todo o poder. Não, irmão, agora você vai precisar entender o que eu vou dizer aqui. Ele não tem algum poder, Ele não tem um pouco de poder, Ele não tem mais ou menos poder. Ele mesmo declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então deixa eu te fazer você pensar. O que é o teu grande problema diante do grande poder de Deus? Qual é o tamanho da tua crise diante da grande autoridade de Deus? Qual é o tamanho do que você está vivendo diante daquilo que Jesus é? E Ele não apenas se manifesta, mas Ele faz questão de dizer para Jesus, para João: não tenha medo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Posso te ensinar uma coisa aqui? Fala assim comigo: Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Fala Ômega, a última letra do alfabeto grego. Entre elas tem o beta, o psi, o rho, tem muitas outras letras. Às vezes, e está desesperado, está no meio do alfabeto, e está desesperado, porque você ainda não viu, você ainda não entendeu, que Ele é o Alfa, mas Ele é o Ômega, só termina quando Ele quer. Tem muitos detalhes na visão que João tem. Eu vou citar para vocês. Por exemplo, cabelos brancos como a neve, apontam para a eternidade e a pureza de Cristo. Assim como está em Daniel 7:9. Põe aí na tela Daniel 7:9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas, como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Você está percebendo que Daniel já havia visto a mesma visão que João? Cristo recuperou a sua glória, Ele voltou. O Pai está on. João está vendo o que Daniel já viu, séculos antes. Pés polidos como bronze indicam firmeza e juízo. No Antigo Testamento estava ligado à pia de bronze e aos altares de sacrifício. Esse aqui todo iguaçuense tem que entender muito bem. Voz como de muitas águas. Representam os anjos das igrejas, mostrando que Cristo sustenta o seu povo. A voz de poder, espada de dois gumes, a sua palavra que procede de si mesmo e julga e liberta. Hebreus 4:2, a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, afiada e vai até a divisão da alma e do espírito. Rosto brilhante como o sol, manifesta sua glória inacessível, lembrando da transfiguração, Mateus 17. Agora tem uma coisa aqui nesse texto que pouca gente entende esse negócio. Uma pessoa que não morreu, preste atenção nisso aqui,
porque quando eu escrevi isso aqui, minha cabeça bugou. Uma pessoa que não morreu, está conversando com alguém que morreu, ressuscitou, mora em um lugar glorioso e tem todo o poder. Você já imaginou essa conversa? Você agora, você está deitado lá na sua cama, abre um buraco no teu teto, o Jesus de glória desce, do jeitinho que está conversando com você, e começa a trocar ideia sobre a sua vida. O que você ia fazer? Seja sincero. Por que a gente tem que ser sincero nessa hora? Porque ninguém aqui, acho que aqui, alguém aqui já morreu e ressuscitou? Nós escrevemos um livro junto? Não, né? Então, tem um véu, sim ou não? A morte é um véu. Só que tem alguém que passou do lado de lá do véu e veio conversar com João. Quer que eu seja sincero? Se é comigo isso aqui, olha, gente, eu vou falar, eu amo muito a Susan, a Juju e a Lelê. Mas, sinceramente, eu dizia para Jesus, me carrega. Quero ir de arrasta. Na hora, irmão. Na hora. Mudou a atmosfera. Sabe o que acontece? Você sabe por que os nossos dramas e os nossos problemas ainda são tão potentes na nossa vida? Porque nós não temos uma mentalidade de vida eterna, gente. Nós estamos cada vez mais arraigados com essa terra. A gente só canta hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Quando? Em velório. Por quê? Porque a gente agarrou com essa terra. A gente está escravizado pelos bens, pelos filhos, pelo cônjuge. Sabe, eu vejo notícia, o cara pegou a mulher com a amante, foi lá e matou. Irmão, deixa embora. Lá no Ceará a gente tem um ditado assim, eu sou de cera, eu só quero quem me queira. Vou matar, que matar, cara. Acorda, você vai morrer um dia, e talvez o dia de você morrer está mais perto do que você pensa. O que te importa mais, a tua razão ou a tua eternidade? O que te importa, a tua reputação ou a sua eternidade? Sabe o que o Apocalipse está dizendo para nós? Quando chegar o dia de você estar no meio da tua ilha de Pátmos, sabe o que você precisa? Trazer a sua mente para o que tem depois da sua morte, para o que tem depois que você fechar os seus olhos. E o que tem? O que tem? O Cristo glorificado. Um encontro com aquele que tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã branca. Essa visão do Cristo que morreu, mas ressurgiu, é aquilo que precisa nortear a sua vida. A gente está fazendo planos para quanto tempo? Quem garante? A gente está sonhando com tantas coisas. Para qual longo prazo? Quem garante? Eu sou um homem de 37 anos que aprendi uma coisa na minha vida. Que quando você vai chegando na maturidade, você tem 2 filhas, você tem uma esposa, você precisa pelo menos estar pagando um consórcio, ter um segurinho de vida. Isso aí não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem está ficando se você for embora. Um dia eu cheguei para a Susan e falei assim, você me dá a tua palavra que você não vai me matar?
Ela falou, tá doido? Eu falei, eu fiz um seguro de vida para ser bom assim. Ela falou, amor, mas você não vai morrer. Eu falei assim, quem te garante? Quem te garante? Fala para quem está perto de você, quem te garante? Fala para o outro lado, quem te garante? Só que você pensa que você é de ferro, que você tem o peito de aço, que nunca nada vai acontecer com você. Então, quando eu vou lá, ei, presta atenção, quando eu vou lá todo mêsinho e vejo debitar na minha conta, o segurinho do Itaú, o segurinho como é que chama aquela outra seguradora lá? Sul América, e outra coisa, eu diversifiquei ainda, que se uma quebrar, tem do outro lado. Estou certo ou não estou? Diversificado. Isso é a minha seguridade para Juju e para Lelê. Porque a Suza, irmão, no meu velório já ia ter os gavião dizendo, ô pastora, vem cá que eu te consolo. Então isso eu não me preocupo. Brincadeira, claro que eu me preocupo. Agora eu pergunto para você, olha para mim. Qual é o meu seguro de vida? A visão da glória de Deus que eu tive. No ápice do meu zelo pela minha família, eu posso ter um seguro de vida, eu posso ter uma previdência privada, eu posso ter isso tudo, é legítimo. Eu posso ter patrimônio, se eu conseguir, eu devo. Mas o que adianta as filhas terem condição de se formar, a esposa ter condição de recomeçar a vida dela e eu estar ardendo no mármore do inferno? O que adianta? Eu chegar num lugar para encontrar alguém que eu não conheço e ouvir dele, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Tem duas coisas que nós podemos ouvir. Uma, João, não tenha medo, sou eu. Eu não sei como que é morrer, gente, mas eu imagino que de repente você morre, aí você abre o olho em um lugar, aí você vê uma luz, aí você começa a seguir a luz, de repente você sai num lugar todo de granito, branco, abre uma porta, gelo seco, aquela fumaça, um anjo, e eu ouço uma voz, Tiago, não tenha medo. Na hora que eu olho é Jesus de braço aberto, eu digo, oh, que morrer, que delícia. Agora você imagina, você morre, aí você abre o olho, tem uma escada na sua frente, só descida. Já vem um te dar um tapa na costa. Pum! Você já desce, seu imundo. E vai descendo. Quando você passa, tem um buraco, já tem um lá. Ai! Tem gente que está assim, ó. Jesus contou uma parábola. E ele disse assim, um homem tinha muitos bens, encheu os seus celeiros e disse, alma-te, alma farta-te, porque agora está tudo bem. E Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou para quem será? Capítulo 1 de Apocalipse, é um ensino. Ou Jesus te conhece pelo nome e te diz, João, não tenha medo, sou eu, o alfa e o ômega. Ou Jesus te diz, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Mateus capítulo 7. E às vezes a gente ainda vai redarguir. Mas Senhor, em teu nome eu preguei. Eu expulsei demônios. Eu profetizei. Ele vai dizer, mas você nunca abandonou a iniquidade.
iniquidade. Eu não vou terminar essa mensagem sem falar a verdade para vocês. Fala assim, quem quer ouvir a verdade? Irmãos, o Evangelho é mudança de vida, gente. O Evangelho é mudança de vida. Não tem como casar Jesus com órbita. Órbita é lá em Fortaleza. Como é que chama aqui? A boate daqui? Essa que tem aqui na Paraná? Você sabe, você vai, né? Ah, peguei. Lobby. Tem jeito. Gente, a gente vai ter que começar a falar. Não tem como organizar as duas coisas. Por quê? Porque nós estamos na época dos amigos do Evangelho. Gente, eu estava falando isso com um pastor essa semana. Antigamente, os ricos se convertiam, eles iam para a igreja e eles começavam a enviar missionário, plantar igreja, fazer não sei o quê. Hoje eles chegam na igreja, eles só querem área VIP, mentoria VIP, e eles não querem abandonar o estilo de vida que eles tinham. Tem alguma coisa errada com a gente. Por quê? Porque daí eu fico mentindo para você, você fica achando que você está sendo enganado, e nós vamos ficando, não dá. Nós precisamos, irmãos, preste atenção nisso aqui, porque eu estou caminhando para terminar. Nós precisamos entender que Apocalipse é sobre céu e inferno. Isso aqui é uma boa notícia, é sobre a vitória do céu sobre o inferno. E a pergunta de $1 milhão nessa noite é, de que lado você vai estar no desfecho da história? Os amigos do Evangelho, a gente admira a igreja não foi feita para ser admirada, a igreja foi feita para ser vivida, experimentada. A igreja é o lugar do nosso encontro com Jesus, que vai exigir que nós deixemos tudo para amá-lo e servi-lo. Aleluia! Tem algum crente aqui ainda essa noite? Então, quando nós estamos lendo Apocalipse, gente, quem tem uma visão do Cristo glorificado, quem tem uma visão dele no meio dos 7 candeeiros de ouro, não tem como conjugar pornografia e o Cristo glorificado, não tem como conjugar imoralidade e o Cristo glorificado, não tem como conjugar nada dessas coisas. Ou você está prostrado diante do Cristo glorificado, ou você está prostrado diante do ídolo do seu coração. Não tem jeito. Então, meus irmãos, meus lindos, meus preciosos, quem está aqui ainda comigo para a gente terminar num ambiente de glória essa palavra? Nós estamos na temporada do Apocalipse. É chegada a hora das nossas tomadas de decisão. Agora eu termino dizendo para você, talvez a cena mais linda desse texto seja o que tinha na mão de Jesus. Olha para a tua mão direita. Faz assim, ó, com a tua mão direita, aperta ela. Mão direita significa poder. Fala comigo, poder, autoridade, destreza. Sabe o que tinha na mão direita de Jesus? Os pastores das igrejas. Que coisa dura. Eu preciso ensinar uma coisa a vocês. Talvez a classe mais desmoralizada que existe atualmente se chama pastor. Eu vou dizer para vocês, às vezes eu chego no avião, eu estou conversando com alguém, a pessoa fala, tá um papo legal, tal, e a pessoa fala assim, você faz o quê? Eu falo, eu sou pastor. Irmão, automaticamente ela muda. Parece que eu disse assim, eu trafico droga, eu vendo rim dos outros. Sabe? É nesse patamar.
Chega numa agência de carro, você fala assim, qual a tua profissão? Fala, pastor. Dentro do cara você lê, no cérebro dele, não vai aprovar. E aí o que aconteceu? Por conta dos escândalos, dos maus testemunhos, a gente pegou a classe pastoral e jogou tudo no lixo. Só que tenha cuidado, porque os pastores estão nas mãos de Jesus. Aqui tem uma faca de dois gumes. De um lado, pastores têm que entender que se eles abusarem do rebanho, se eles forem infiéis e desonestos, o que essa mão vai fazer com eles? Esmagar. Mas por outro lado, o rebanho tem que entender que esses pastores estão nas mãos de Jesus. Para quê? Para serem usados por Jesus. Então a gente precisa, e agora eu falo como pastor desta igreja, porque eu estou ensinando vocês nessas quartas-feiras. A gente precisa ter uma medida de muita sobriedade. Pastores precisam ser honrados. Pastores precisam ser respeitados. Essa é uma recomendação bíblica, não é minha, é de Hebreus. Estimem, honrem aqueles que anunciaram a fé para vocês. Ajudem para que eles não prestem contas da alma de vocês gemendo. Olha só, você sabia que nós vamos ter que prestar conta da alma de vocês? Então, quanto melhor crente vocês forem, menos gemido a gente vai ter que dar diante de Jesus. Ajuda a gente, ajuda nós, povo. Seja um crentinho bom, batizado nas águas, no Espírito, generoso, missionário. Vamos fazer a obra de Deus, ser feliz, amém? E nós, pastores, saibamos que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Estar na mão de Deus é a melhor coisa. Quem te tira da mão de Deus? Ninguém te tira da mão de Deus, mas cair na mão de Deus é terrível. Com isso, sabe qual que é a mensagem, amigos? A mensagem? Jesus está no controle. Mais adiante um pouco nós vamos ver Jesus no controle do mundo. Eles vão ver, vai ser lindo o negócio. Vai ter fogos de artifício, pedra caindo do céu. Então é um negócio terrível. Jesus no controle do mundo. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que Ele está no controle da igreja. E sabe quem que é a igreja? Você é a igreja. Ele está no controle da igreja. Por isso que às vezes as pessoas vêm falar de pastor para mim. Muita gente vem para mim. E o fulano, o que você acha? Você viu o que o fulano fez? Você viu o que saiu na internet? Sabe qual que é a minha postura? Discordo da matéria, mas o sujeito está na mão de Deus. Eu tenho liberdade para discordar da ideia, mas eu não tenho autoridade para falar do sujeito. Eu discerno ele, inclusive se eu quero andar com ele ou não, se eu quero ter aliança com ele ou não, se eu quero me submeter a ela ou não. Faz sentido o que eu estou dizendo para você ou não? Mas dizer, e uma coisa que você precisa tomar muito cuidado, já virei professor de escola dominical aqui agora. Cuidado quando você vai dizer para alguém, ó, fulano é isso. Porque só tem um que pode dizer, eu sou, em um estado perene, é Jesus. Nós estamos sendo. Às vezes, você está falando de alguém por uma matéria de 10 anos atrás. Você está atribuindo um destino, um julgamento, como se aquilo fosse pétreo. E se nós não acreditarmos que pessoas podem mudar, nós podemos parar de pregar o Evangelho, irmãos. Apocalipse é a mensagem de que Jesus está no controle da sua vida e no controle da sua igreja. Eu quero que você fique de pé comigo, eu quero orar com você.